O Banco do Brasil gerou 27 bilhões e 400 milhões de reais em margem financeira bruta só no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 14,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com índice de eficiência de 28%, é o banco mais eficiente entre os grandes da B3. A receita está forte, a carteira passou de 1,3 trilhão de reais. Ao mesmo tempo, o lucro líquido ajustado foi de 3,4 bilhões de reais, queda de 53,5% na comparação anual, e a inadimplência segue pressionada. A pergunta que essa análise vai responder é essa: o Banco do Brasil está destruindo valor estruturalmente ou estamos no meio de um ciclo de crédito que vai passar? E o mercado pode estar olhando para o lugar errado. Fique até o final, garanto que vai valer muito a pena para você, investidor de valor. Estamos analisando o resultado do primeiro trimestre de 2026, divulgado em 13 de maio de 2026. O banco reportou um lucro líquido ajustado de 3,4 bilhões de reais, o menor nível desde pelo menos 2025, com retorno sobre o patrimônio líquido de 7,3%, contra 16,7% no mesmo período do ano anterior. A margem financeira bruta, por outro lado, segue em trajetória ascendente, 27,4 bilhões de reais, crescimento de 14,8% na comparação anual. O ponto de conflito central do trimestre é o custo do crédito, que chegou a 18,9 bilhões de reais, 85,8%, acima do primeiro trimestre de 2025. E as metas para o ano inteiro foi revisado para baixo no lucro e para cima nas provisões. Do lado otimista, o motor de geração de receitas está funcionando muito bem, e vale entender de onde vem o dinheiro antes de falar nos problemas. A margem financeira bruta de 27,4 bilhões de reais tem dois motores principais: as operações de crédito, que geraram 46,5 bilhões de reais em receitas, crescimento de 10,5% na comparação anual, e o resultado de tesouraria, que chegou a 8,9 bilhões de reais, alta de 23%. Esse resultado de tesouraria não é cosmético. Ele reflete o excesso de liquidez sendo alocado num ambiente de Selic mais alta do que o esperado no início do ano. As receitas de prestação de serviços totalizaram 8,8 bilhões de reais, crescimento de 5,5% na comparação anual. Os destaques foram a administração de fundos, 2,7 bilhões de reais, alta de 8,6%, e a administração de consórcios, que cresceu 14% e gerou 932 milhões de reais. A carteira de pessoa física alcançou 361,8 bilhões de reais, crescimento de 7,8% em 12 meses, puxada principalmente pelo crédito consignado, que avançou 7,2% no período. O crédito do trabalhador, o consignado privado lançado há menos de um ano, já atingiu 15,1 bilhões de reais em saldo e 17 bilhões de reais em desembolso total. Só que existe um detalhe sim importante. Toda essa geração de receita está sendo consumida por um custo de crédito que cresceu quase o dobro da receita. E aí vamos precisar entender por quê. Antes de entrar nos riscos, é importante entender o que protege esse negócio estruturalmente. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. A União Federal detém 50% das ações, com o free float em 49,6%. São 5,7 bilhões de ações em circulação, com 1,5 milhão de acionistas, sendo 99% pessoas físicas. O tag-along é de 100% para todos. O banco está listado no novo mercado. A estrutura de governança tem conselho de administração com comitês independentes, comitê de auditoria, comitê de riscos e capital, comitê de pessoas e elegibilidade. As decisões são colegiadas, com segregação de responsabilidades e modelo de 3 linhas de defesa. Mas governança é só metade da história. A outra metade é o MOAT, que é uma vantagem competitiva, o que impede que esse negócio seja simplesmente copiado. O Banco do Brasil tem uma posição que levou décadas para construir. É o maior financiador do agronegócio brasileiro, com presença em municípios onde nenhuma fintech chegou, e o líder do mercado de consignado público. Tem o BBAG na Europa e presença no Banco Patagônia na Argentina, o que acaba de se traduzir no lançamento pioneiro do Pix no exterior. A dinâmica do setor bancário é perene, mais de 2 séculos de história no Brasil. O risco de mudança drástica existe, com fintechs pressionando em crédito pessoal e meios de pagamento, mas o banco tem respondido com a estratégia físico e o digital, combinando o digital onde a margem é maior com a rede física, onde a relação com o cliente é insubstituível. Mas antes de seguir, você está no canal Tese, sua bússola do mercado. Aqui a gente transforma resultados, balanços e narrativas complexas em análises simples e objetivas para ajudar o pequeno investidor a entender o que realmente importa. Tem uma novidade chegando que vai mudar como você monta sua tese de investimento. E quem estiver inscrito vai ganhar acesso exclusivo antes de todo mundo. A lista de espera já está sendo formada, somente para inscritos e convidados. Se inscreve agora. Dito isso,
Voltemos à análise. Vamos lá. Para entender o resultado do Banco do Brasil no primeiro trimestre, é preciso entender o cenário que mudou radicalmente entre fevereiro e maio de 2026. Quando o banco divulgou as metas original, em fevereiro, a expectativa era de uma Selic terminal de 12% ao final do ano, com um ciclo de queda mais acentuado. Hoje, a projeção da própria administração é de Selic a 13,5%, com um ciclo de queda moderado. O câmbio saiu de R$ 5,50 para R$ 5 no período, e a inflação medida pelo IPCA, que estava projetada em 4,2%, foi revisada para 5%. Selic mais alta beneficia a margem de tesouraria do banco, mas também aumenta o custo do serviço da dívida dos produtores rurais. E ainda há o fator geopolítico. O conflito no Oriente Médio pressionou os custos de fertilizantes e as margens do produtor rural brasileiro, adicionando uma camada de risco que não estava no modelo do início do ano. Nesse resultado, tem detalhes que não pode ser ignorado. O banco gerou margem financeira crescendo quase 15% na comparação anual, ao mesmo tempo em que o lucro caiu mais da metade. Isso só acontece quando uma linha específica cresce proporcionalmente muito mais do que a receita. E essa linha tem nome: custo do crédito. 18,9 bilhões de reais em um trimestre. Para ter dimensão, no primeiro trimestre de 2025, esse número era de 10,2 bilhões de reais. Praticamente dobrou em 12 meses. E é exatamente aqui que aparecem as bandeiras amarelas desse trimestre. A composição desse custo é reveladora. 45% vieram do agronegócio, 49% de pessoa física e 6% de pessoa jurídica. O agro com inadimplência acima de 90 dias em 6,22%, saindo de 2,76% um ano atrás. A inadimplência de pessoa física na mesma janela chegou a 6,82%. Há ainda 3,5 bilhões de reais em descontos concedidos nesse trimestre, mais do que o dobro do trimestre anterior. Um detalhe adicional: o lucro contábil pelo padrão internacional ficou em 3,09 bilhões de reais, 341 milhões de reais abaixo do lucro ajustado divulgado pelo banco. Essa diferença não é fraude, é metodologia, mas vale a atenção. Do lado pessimista, o risco que mais preocupa não é o que já apareceu, é o que ainda está por vir. A inadimplência do agronegócio no Banco do Brasil mais do que dobrou em 12 meses. Saiu de 2,76% para 6,22% acima de 90 dias. Mas existe um indicador que poucos acompanham e que é ainda mais relevante: a pontualização, o pagamento no vencimento. Em abril de 2026, a pontualização das safras de crédito mais antigas ficou em torno de 70 a 74%, contra um target histórico de 95 a 96%. Isso significa que aproximadamente um quarto da carteira de grandes produtores não está pagando no vencimento. E pagar fora do dia não é inadimplência imediata, mas é o precursor dela. O segundo risco estrutural é o contágio, é o efeito dominó. Em poucas palavras, é quando a falência ou a grave crise de liquidez de uma instituição financeira se propaga e atinge outros bancos ou empresas do setor, devido às fortes conexões entre eles. A carteira de pessoa física do banco tem exposição a produtores rurais, que também são clientes em crédito pessoal e cartão. A inadimplência de curto prazo em pessoa física, acima de 30 dias, chegou a 9,3% em março de 2026, alta de quase 2 pontos percentuais no trimestre. Parte desse movimento virá para a inadimplência de 90 dias nos próximos meses. O banco reconheceu isso e fez um reforço preventivo de cerca de 2 bilhões de reais em provisões de pessoa física, antecipadamente. E existe ainda o risco das recuperações judiciais no agro. Foram 162 novos processos no primeiro trimestre, com volume de 1,34 bilhão de reais, nível elevado, mesmo com queda em relação ao pico de 209 processos no terceiro trimestre de 2025. Calma, antes de concluir que esse ciclo vai destruir a tese, existe o outro lado, e ele também está nos documentos. Do lado otimista, existem alavancas concretas que podem mudar esse quadro mais rápido do que o consenso imagina. A primeira: o próprio banco reconheceu o ciclo e agiu preventivamente. No primeiro trimestre de 2026, foram feitas mais cobranças judiciais do que em todo o ano de 2025 combinado, nas palavras do próprio CFO, Giovanni Tobias, na live de resultados. Isso não é pouca coisa, é um sinal de que as alavancas de recuperação de ativos estão acionadas. A segunda alavanca:
63% das operações com grandes produtores na safra 2025-2026 já foram contratadas com alienação fiduciária. Isso significa que, quando o produtor não paga, o banco tem garantia real de imóvel, ativo líquido que pode ser executado. E a terceira alavanca, que o mercado talvez não tenha precificado completamente. O programa Desenrola 2.0, lançado recentemente pelo governo federal, pode renegociar dívidas de famílias em escala. O banco já renegociou mais de R$ 1 bilhão em dívidas de mais de 100 mil clientes. Se o programa ganhar tração, parte da inadimplência curta de pessoa física pode não migrar para os 90 dias, e o reforço preventivo de provisão teria sido excessivamente conservador. Nesse caso, o lucro volta mais rápido do que o modelo atual sugere. Do lado otimista, vamos ao exercício que realmente importa para quem está analisando esse ativo como investimento de longo prazo. O Banco do Brasil está sendo negociado a 0,70 vezes o valor patrimonial, P sobre VP, a de 0,70. O valor patrimonial por ação é de R$ 32,67. Com a cotação em torno de R$ 23 no fechamento do trimestre, a ação está sendo negociada com um desconto de mais de 30% sobre o livro. Historicamente, quando o banco normaliza o ROI, que hoje está em 7,3% por efeito do ciclo, para algo entre 15% e 17%, o múltiplo de mercado se expande substancialmente. As metas revisadas projetam lucro líquido ajustado entre 18 e 22 bilhões de reais para o ano. Se o banco entregar o ponto médio, 20 bilhões de reais, em 12 meses, o ROI normalizado fica próximo de 10%, e qualquer melhora adicional no ciclo de crédito nos trimestres seguintes expande essa margem. O consenso dos 14 analistas que cobrem o papel tem um preço-alvo médio de R$ 25,30, com 10 recomendações de manter e apenas 2 de compra. A verdadeira questão não é se o resultado do primeiro trimestre foi ruim. Foi. A questão é: o mercado já precificou o pior cenário ou ainda existe gordura para queimar? E esse número muda completamente a leitura dependendo da resposta. Olhando pelo lado mais otimista, esse é um banco com receitas crescendo 2 dígitos, custo operacional sob controle. Despesas administrativas subiram apenas 5,5% no ano, com um índice de eficiência de 28% nos últimos 12 meses e um negócio diversificado que vai muito além do crédito agro. A margem financeira vai se beneficiar da Selic mais alta. O consignado privado tem runway, que é a autonomia de caixa, é longa. A carteira sustentável ultrapassou 421 bilhões de reais, crescimento de 7% em 12 meses. O Nature Bond, de 500 milhões de dólares americanos, captado em abril de 2026, reforça a capacidade de acesso a mercado internacional. E o ciclo do agro, por mais doloroso que seja, é cíclico, não estrutural. Quando as pontualizações voltarem para 90 a 95%, o custo de crédito cai e o lucro se reconstitui. A assimetria aqui está em comprar um banco que vale estruturalmente mais do que o mercado está pagando, num momento de máximo pessimismo documentado. A nota do estrategista fica em 7 sobre 10, aprovado com ressalvas. Mas existe o outro lado. O ciclo do agro pode ser mais longo e mais profundo do que qualquer modelo atual captura. Há vencimentos relevantes de agro no segundo e terceiro trimestres de 2026. A safra atual tem 19,9 bilhões de reais, vencendo em julho, com 60% ainda de safras anteriores com maior risco. Se as pontualizações não melhorarem, as metas de 65 a 70 bilhões de reais de custo de crédito pode ser insuficiente. O ROI de 7,3% não justifica o nível de capital que o banco precisa manter. O capital principal em 11,59% é adequado, mas está se comprimindo. Caiu de 12,23% em dezembro. O crédito tributário diferido cresceu para 93 bilhões de reais em março. Ativo fiscal que só se realiza com lucro futuro e que está crescendo justamente porque o lucro caiu. E o payout é a porcentagem do lucro líquido que um banco distribui aos seus acionistas na forma de dividendos de 30% ao ano, representa menos de 866 milhões de reais de JCP no primeiro trimestre, o menor nível de distribuição da série recente. A nota do gestor de risco fica em 5 sobre 10, papel de carrego tático com ressalvas. Vamos iniciar o nosso checklist, começando pela pergunta 1. O setor bancário é perene, com mais de 2 séculos de história no Brasil. 2 pontos. Pergunta 2. Líder em agronegócio e consignado público. Moat construído ao longo de décadas. Difícil de replicar. 2 pontos. Pergunta 3. Tag along de 100% para todas as classes de ações.
2 pontos. Pergunta 4. O governo federal é o acionista controlador do Banco do Brasil. 0 ponto. Pergunta 5. Não há histórico relevante de emissões frequentes que tenham diluído os acionistas nos últimos anos. 2 pontos. Pergunta 6. Não é comum observar compras significativas por executivos ou conselheiros. Como empresa controlada pelo governo, esse indicador tem menos relevância. 2 pontos. Pergunta 7. Receita recorrente, margem financeira de natureza bancária, tese cabe em 2 minutos. Banco de qualidade em ciclo de crédito agravado. 2 pontos. Pergunta 8. A ação negocia centenas de milhões de reais por dia. 2 pontos. Pergunta 9. O Banco do Brasil está listado há décadas na Bolsa Brasileira. 2 pontos. Pergunta 10. Tem distribuído dividendos e JCP de forma consistente nos últimos 5 anos, com dividend yield frequentemente acima da média do mercado. 1 ponto. Nota final fica em 17 de 20. Classificação. Aprovado com ressalvas. Vale lembrar que essas são apenas algumas perguntas-chave. Há análises quantitativas que precisam ser feitas na hora da compra ou venda de qualquer ativo, e talvez outras perguntas que se apliquem especificamente ao setor. O Banco do Brasil chega ao segundo trimestre de 2026, com uma receita robusta, um capital adequado e um ciclo de crédito que ainda não mostrou o fundo. A tese de longo prazo, banco de qualidade sendo negociado abaixo do valor patrimonial num momento de estresse cíclico, permanece intacta. Mas o momento importa aqui. O próximo resultado, esperado para agosto de 2026, vai responder à pergunta que esse trimestre não respondeu. As pontualizações do agronegócio voltaram para um patamar saudável. Ou o ciclo vai durar mais um ano. Se você quer receber a próxima análise assim que sair, se inscreve no canal e ativa o sininho. A comunidade Tese cresce com quem estuda de verdade. Até a próxima análise. Todo o conteúdo discutido aqui tem caráter estritamente educacional e se baseia exclusivamente em dados públicos disponibilizados pelas próprias companhias. Nenhuma métrica, múltiplo ou análise apresentada constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. A calibragem de risco e a decisão de alocação são atribuição fiduciária e intransferível de cada investidor. O mercado é sempre soberano.